A Lari é Head Consumer Marketing Insights da Natura. Ela vai ajudar a gente a vislumbrar aí alguns caminhos de transformação mais positiva e empática, onde as marcas têm um papel de transformação grande. E a Lari tem um lado todo acadêmico, né, Lari? Você já fez mestrado em semiótica na PUC, em desenvolvimento, o que é sustentabilidade, né, na FGV. Tem mais de 15 anos de experiência em comunicação, já trabalhou em agências também. A gente se conheceu na Santa Clara, quando a Lari era planejamento lá na Santa Clara, planejamento estratégico. Antes disso, trabalhou na Unilever, né, Lari? Sim. E eu lembro uma vez que eu fui num evento e aí tava você e a Dani Caxixe lado a lado ali conversando, assim, batendo um papo. Eu falei, gente, que bárbaro, assim, duas pessoas incríveis. E elas trabalharam juntas, assim, sabe aquela coisa de você perceber o quanto as pessoas são parecidas, assim, em algumas coisas? Nossa, e eu, na época, atendia a Dani Caxixe, né? Maravilhosa. E que mais, Lari? Contar um pouco do seu. E trabalhou no Instituto Holanda também, que eu acho muito legal. Eu sempre falo, quando eu falo de você, eu conto dessa trajetória tua do impacto social e, né, como é que você se envolveu aí durante um período da tua carreira aí no Instituto Holanda, trabalhou para causas e movimentos sociais com eles. Bom, então, para a gente começar o papo, a Lari é CMI, então Consumer Marketing Insights na Natura. E, Lari, o que um CMI faz? Conta pra gente. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite do Guilherme e também da Red Hook School. Vou contar um pouquinho para vocês do que eu tenho visto, estudado, dessa trajetória. Espero que seja relevante e útil para vocês e fico à disposição depois para quem quiser continuar trocando ideias fora da live aqui. Contar um pouquinho, começar sobre o papel dessa área, né, que chama CMI, Consumer Marketing Insights. É o nome que esse papel tem nas empresas, com o objetivo de integrar conhecimentos, análises, fazer uma curadoria mesmo de tensões e necessidades humanas para direcionar a marca, comunicação e decisões de negócio. Então, é uma área que ela está muito conectada ao marketing, mas ela, na verdade, ela atende e direciona toda a parte de negócio. Então, desde sustentabilidade, inovação, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de comunicação, ativação comercial. Então, é uma área que realmente ela permeia as organizações de uma forma bem ampla. E no nosso dia a dia da área é um misto mesmo dessas diferentes abordagens. Então, a gente acompanha parceiro estratégico, né, de negócio. Então, a gente acompanha desde entendimento dos públicos, das necessidades funcionais e emocionais, até desenvolvimento mesmo, teste de embalagem, testes de comunicação. Então, ela é uma abordagem que permeia todo o funil de inovação, desenvolvimento de projetos e todo o monitoramento, né, da imagem das marcas, do efeito, da efetividade da comunicação. Então, dar um exemplo só para contextualizar, agora no momento da pandemia do Covid, um dos papéis que a gente tem é fazer a curadoria de implicações culturais, sociais, econômicas, identificar novas oportunidades de trazer soluções em forma de produtos e serviços. Então, esse é o overview do que é essa área de Consumer Insights. Perfeito. Acho que Curitiba, eu não lembro, porque assim, eu trabalhei muito tempo em Curitiba, que é onde a Red Hook fica, e eu não lembro muito de ter Consumer Marketing Insights nas empresas, assim. Eu não sei se o Boticário hoje tem, que é a grande empresa, né, que fica perto de Curitiba, ali em São José dos Pinhais. Mas acho que a primeira vez que eu fui trabalhar, assim, com alguma empresa que tinha Consumer Marketing Insights foi a Mondelez, depois
Heineken, e assim, eu percebo que só companhias muito grandes, assim, acabam tendo esse departamento. Uhum, Por que isso acontece? Você sabe? uhum. É uma área que está crescendo muita relevância. Eu diria que eu tive a chance de conhecer a área. Eu não conhecia quando eu fazia faculdade, eu fiz administração e fazendo estágio em marketing. Eu comecei em marketing, né, desenvolvimento de produtos na Unilever. E foi na Unilever que eu conheci. A Unilever tem uma tradição muito forte em investir em entendimento do consumidor, em pesquisas. Então, eu realmente me formei, vamos dizer assim, em Consumer Insights na Unilever. E, assim, as grandes empresas, elas têm essa área, né? Elas reconhecem a importância de ter grupos de pessoas focados nessa inteligência, mas realmente uma área que nem toda empresa pode ter, então acaba fazendo muito parcerias com institutos de pesquisa e consultorias com esse objetivo. Então, na Unilever, foi quando eu descobri que existia uma área que estuda o comportamento humano, né, a cultura do consumo, o entendimento das necessidades funcionais e emocionais. E aí eu fui percebendo que essa minha vontade, né, essa minha afinidade de estudar, e por isso que tem esses cursos que você mencionou, e aí foi também percebendo a importância da comunicação e da linguagem, né, como uma parte-chave dessa conexão entre marcas, negócios e pessoas, né. Então, foi quando eu decidi me experimentar num papel de planejamento de agência, que foi uma experiência muito rica para também ampliar as competências de criatividade, de desenho de uma estratégia de comunicação, e da linguagem, né, que eu acho que é tão fundamental para o tema que a gente tem hoje da inovação sustentável, né, a linguagem são as formas da gente se comunicar com diferentes contextos, diferentes pessoas, diferentes repertórios. Então, eu fiquei encantada por toda essa área de comunicação e eu realmente sinto que comportamento humano, comunicação, sustentabilidade, tudo isso anda muito junto. Então, você estava contando, né, que passei por algum desses lugares, né, então fui estudando o que estava emergindo e a grande parte dessa, vamos dizer, do meu estudo hoje é o consumo responsável, né, ou consumo consciente, tem diferentes nomes para essa nossa, como consumidores, nosso papel como consumidores e como a gente está cada vez mais atentos às nossas escolhas, conscientes do nosso poder na hora que a gente escolhe que vai consumir um produto de uma marca A, uma marca B, ou o que a gente vai gerar de impacto, tanto negativo quanto positivo. Então, essa consciência do papel é, da gente, pessoas como consumidores, foi uma coisa que vem me acompanhando e foi me levando nesse caminho de estudar um pouco mais o que se tinha, o que estava emergindo sobre isso, né? E o consumo responsável, ele é apontado como a grande tendência da última década no marketing, né? Então, ele está saindo de um lugar de nicho para um lugar de massa. E com isso, eu fui descobrindo aí, fui estudando temas como capitalismo consciente, Sistema B, que são as empresas que têm uma consciência de que têm um impacto e podem gerar impacto positivo através dos seus produtos e serviços ou jeitos de fazer. Fui também tomando ali, me aproximando de algumas teorias, como a teoria U, que traz para a gente uma visão ecossistêmica, né, desse pensamento do como a gente pode mudar o sistema até chegar em conceitos como economia circular, regenerativa, né, que tem total conexão com inovação sustentável, né, essa visão maior do que o produto em si, mas a visão do como o sistema funciona e qual é o nosso papel, tanto de profissionais, independente se a gente está em empresa, agência ou uma organização não governamental, e também no papel de consumidores e cidadãos, né? Então, esse é vamos dizer, o grande caminho aí que eu venho seguindo e hoje eu escolhi também continuar em Consumer Insights dentro da Natura, que realmente tem essa visão, essa missão de gerar impacto positivo. Então, é aí que cruzam esses caminhos, né? Perfeito. E como é que você falou um pouco, né, dessa questão da inovação sustentável e tal? Como é que você define, né? Você que, enfim, tem tanta intimidade aí com o assunto, como é que você define a questão da inovação sustentável? Ou é difícil de definir como é que funciona isso?
Eu vou contar como eu percebo, como eu defino, assim, para mim Tá. uma inovação sustentável, mesmo social, ela quer resolver um problema socioambiental, ela reconhece que a gente tem tensões coletivas e ela se propõe a apoiar, ajudar a resolvê-las. Então, ela está totalmente conectado ao reconhecimento de que nós temos problemas de mudança climática, que a nossa forma de crescimento até agora tem sido danoso para os limites planetários. Então, quando a gente fala dessa parte mais técnica, ela é muito importante, porque a gente está falando também da geração de lixo, a gente está falando do desmatamento de florestas, desigualdade social e racial. Então, a inovação social e a sustentável, elas estão dentro desse universo de que está atento, está conectado às tensões do momento e elas estão se colocando a serviço disso. Então, quando a gente fala de negócios mais conscientes, ou negócios sociais, ou negócios de impacto positivo, a gente está falando sobre aliar produtos e serviços que vão beneficiar não só o negócio, mas também a sociedade. Então, para mim, essa é o campo de definição do que seria uma inovação a serviço disso. E eu percebo que esse tema que a gente está falando, ele realmente está se massificando. E aí, nas diferentes possibilidades que cada um tem, independente da renda, da educação. Então, por exemplo, agora na pandemia do Covid, eu tenho estudado bastante como que as pessoas estão se relacionando, por exemplo, com o lixo, né? O lixo é uma forma muito tangível de entender o problema que a gente tem com resíduos. Então, tem diferentes formas de abordar esse tema e propor inovações sem ser tão técnico, sem ser tão complexo. Eu acho que é isso que é a magia de estudar isso, né? Que é quais são essas formas mais tangíveis que as pessoas percebem, entendem e se conscientizam sobre os impactos do consumo e as escolhas que estão sendo oferecidas cada vez mais agora. Perfeito, Lari. Oi, Ellen, eu vou pedir para você só desligar a sua câmera e seu áudio para a gente continuar o papo. Obrigado. Aí, falando sobre como é que isso funciona, né, Lari? Porque você já teve do lado da agência e do lado do anunciante. Você já foi no Elever, agora Natura, e já trabalhou em agências de publicidade. Da onde que parte, assim, da onde pode partir, né? Acho que entender da onde parte hoje, da onde pode partir a sugestão ou iniciativa dessa inovação sustentável, de olhar para uma oportunidade de inovar de forma sustentável, ou, como você fala, a inovação social também. Sim, eu sinto que ela pode partir de todos os lados. Eu sinto que está se falando cada vez mais disso em negócios, marcas, empresas, mas eu sinto um espaço enorme de contribuição do lado das agências. Então, tendo vivido aí essa experiência com planejamento, eu acho que é muito rico a agência levar também para os seus clientes esse radar do mundo, essa oportunidade e também essa corresponsabilidade, né? Porque eu sinto que o entendimento do que está acontecendo, do protagonismo também, ele pode vir das agências, né? Então, eu sinto que, inclusive, precisa-se das agências para usar toda essa criatividade, essa habilidade de comunicação a serviço disso, né? Então, eu acho que pode vir de todos os lados, eu acho que isso é bem-vindo, né? Eu fico pensando como também é bem-vindo um trabalho, vamos dizer, provocativo, construtivo das agências para os seus clientes, independente do tamanho deles ou do tipo de negócio. Eu acho que essa provocação, essa proatividade me parece muito bem-vinda, também vindo das agências, né? Então, eu posso até comentar o trabalho que eu fiz dentro desse mestrado de sustentabilidade, um dos trabalhos semestrais eu escolhi fazer sobre o papel da publicidade, da comunicação dentro do que a gente chama de desenvolvimento sustentável. E acho que estou só ouvindo um som aqui. Pronto. E aí, o que foi interessante comentar, Gui, é que para fazer esse trabalho de qual é o papel da publicidade dentro da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, eu fiz uma pesquisa com publicitários no Brasil para entender o quanto que
as pessoas que estão nas agências se veem como agentes de transformação, quanto eles conhecem, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os 17 objetivos de uma agenda bem clara, estratégica, com metas bem definidas, que vão desde o do objetivo de fome zero até o consumo responsável, ou água limpa para todos. Quando as E o que eu pessoas me percebi... perguntam, desculpa, Lari, quando as pessoas me perguntam sobre ODS, tipo, o que que é ODS? Nunca ouviu falar de ODS, eu sempre falo das sacolinhas. Lembra que tinha do mercado, que tinha os quadradinhos, assim, que tinha os objetivos, Sim. né? Então, é uma forma mais fácil de recuperar, assim, todo mundo viu já, todo mundo já sabe, de alguma forma, o que que é, porque convivia com isso, né? Mas, Eu tipo, acho que eles são conhecidos pelos ícones, né, que foram criados, que é uma forma também de facilitar o entendimento do que é essa agenda. Ela é uma agenda que foi escrita por diversos países para poder pensar em como a gente iria fazer esse salto de desenvolvimento humano sustentável. E aí chegaram-se em 17 metas, 17 objetivos, e eles são realmente bem diversos, assim, eles contemplam realmente todos os pontos críticos que a gente precisa para viver uma sociedade mais justa, inclusiva, e dentro desses limites planetários, que são os limites ali para a nossa espécie, inclusive, continuar vivendo bem dentro do ecossistema. Então, eles são bem claros, assim, também, porque cada um desses objetivos tem submetas, né? E é uma agenda até 2030. Então, empresas, organizações não governamentais, sociedade civil, todos são convidados a atuar. E aí tem vários workshops, fóruns, inclusive aqui no Brasil, que discutem como fazer isso, né? Então, são as empresas signatárias desse pacto global. Então, é realmente uma agenda muito clara, de como a gente tem que do que a gente deveria fazer e se propor a discutir dentro dos negócios, dentro das agências. E o que eu percebi com essa pesquisa que a gente fez no nosso trabalho desse mestrado foi um baixo conhecimento dos profissionais de comunicação sobre o que são os ODS, baixa prioridade de discussão dentro de agência, ou não era um tema de discussão com os clientes, por uma série de fatores, assim, e eu percebi também, a gente percebeu nas entrevistas que é como se as pessoas das agências percebessem baixa influência para os clientes e para os negócios, esperando talvez que venha dos negócios e das empresas esse pedido para as agências. Então, uma posição até de não se ver como agente de influência, que na minha opinião não que na verdade é o oposto, né? Acho que tem um caminho incrível de influência nesse sentido de provocação. E aí, só para fechar essa parte dos ODS, é interessante dizer que os gatilhos que esses profissionais trouxeram, o que pode ajudar eles a se envolverem mais na agenda de desenvolvimento sustentável, social? E aí, obviamente, toda a parte da pressão social, do tema chegar nas massas, isso faz com que gere, isso vire pauta, né? Então, é como se tivessem, não precisasse esperar isso virar pauta, né? Isso é uma coisa que como a gente é radar, né, o planejamento, principalmente das agências radar do que está acontecendo no mundo, já pode trazer proativamente essa pauta e até ajudar as empresas que não têm um propósito claro ou uma contribuição clara socioambiental de se organizarem para isso. Né? Então, acho que essa é a riqueza dessa relação entre agência e empresas. Né? Perfeito. É legal que você, falando sobre, né, a estratégia de inovação sustentável, me parece muito que é um ganha-ganha, mas às vezes eu acho que também tem uma questão da impressão de que talvez, sei lá, é quase uma boa ação, assim, e que não tem a ver muito com o negócio, né? E aí, assim, hoje eu tenho uma visão muito diferente disso, até porque eu sou casado com uma pessoa, o Samir, que é meu marido, ele trabalha no setor de impacto social, então também acabei me envolvendo, assim, muito por conta da pauta que ele traz sempre, e do trabalho dele e tudo mais. Então, o que em termos de negócio, Lário, qual que é o impacto, assim, porque, né, a gente sabe qual que é o impacto para o mundo falar sobre todas as questões de sustentabilidade e como é que isso impacta na construção de marca. Uhum. Perfeito, acho que uma ótima provocação, porque a gente não está falando de responsabilidade social mais, a gente não está falando de compliance, a gente está falando de estratégia de marca, estratégia de valor, de
Estratégia de... a gente está falando de pessoas querendo cada vez mais transparência, querendo cada vez mais saber qual é o impacto daquela escolha que ela fez. A gente está falando de preferência de marca, a gente está falando, não está falando também só de nicho ou de gerações jovens, a gente está falando disso chegando em todas as gerações, em diferentes rendas. A gente está falando de um olhar mais criterioso do consumidor para suas escolhas. Isso é geração de valor, isso é lealdade, estratégia de lealdade e é estratégia de gestão de risco. A gente está falando de uma gestão de risco mesmo aqui para os negócios, né? E dentro desse mestrado de sustentabilidade, a gente fez, né, que eu fiz inclusive, era uma gestão era gestão de competitividade pelo olhar da sustentabilidade. Então, eu reconheço que a gente está falando aqui de competitividade. Isso garante que você vai ter um elemento de diferenciação para as pessoas, que elas vão ter afinidade com a sua marca, com o seu negócio, que elas vão escolher você também por causa disso. Então, é geração de valor. Aqui a gente está falando de um público cada vez mais criterioso, cada vez mais buscando, e agora com a pandemia do Covid, isso se intensifica ainda mais, as pessoas querem mais transparência, querem saber também o que essa empresa está fazendo para além de ganhar dinheiro, além do lucro, isso está acontecendo, então não é uma forma só de fazer o bem, também é uma questão de competitividade, sobrevivência do negócio, porque a gente está falando de uma evolução de consciência, e a gente está falando também de uma... até mais ou menos uns 20 anos atrás, o foco estava muito em quem produzia, né? Então, qual que é a sua responsabilidade social, corporativa, a sua forma de trabalhar e de respeitar direitos trabalhistas. Agora a gente está falando de uma consciência de nós como consumidores nessa corresponsabilidade. E aí, quando a gente se dá conta cada vez mais de que nós somos corresponsáveis pelos efeitos, ou nas pessoas, ou no meio ambiente, pelo que a gente consome, isso vai ali, a gente percebe, empodera a gente na hora de consumir. E a pressão acontece. Então, a gente está falando aqui de uma evolução do sistema em si, né? E quando a gente fala desses movimentos de capitalismo consciente, sistema B, a gente está falando de empresas grandes também, de empresas que não são só, vamos dizer, as ativistas que fazem essa pressão no sistema, a gente está falando das grandes. Eu vou fazer aqui uma menção sobre a Natura. A Natura é um ótimo exemplo de como é possível você fazer um negócio rentável, bem-sucedido, líder em vários mercados, com todo o cuidado do desenvolvimento social e gerando impacto positivo. Ou seja, essa equação, ela é possível e já é provada por vários exemplos. Então, é uma questão mesmo de colocar isso no centro da discussão, fazer uma estratégia para isso, ajustar a produção, ajustar a cadeia, ajustar a relação, ajustar, sim, produtos, para que... E a gente está vendo esse movimento em várias empresas grandes, né, que não estavam nisso há 20, 30 anos atrás. E o que eu sinto, assim, dentro de um sistema, a gente tem sempre os ativistas, os pequenos, que vão vindo, e as grandes vão tentando também manter a sua competitividade. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Eu gosto muito do exemplo brasileiro, que eu sou consumidora, que é a Positiva. A Positiva é um negócio de produtos de casa, limpeza de casa, que tem uma super consciência, então a ideia é trazer o máximo da economia circular para dentro dos produtos, ou seja, zero resíduo, as embalagens são feitas do plástico retirado dos oceanos, então tem toda uma conexão a favor de zero resíduos, a favor de zero impacto. Esse movimento, ela é uma empresa B certificada, desse movimento Empresas B, que eu acho que vale a pena quem não conhece depois procurar. E qual é o papel dela dentro do sistema? Ela começa a crescer, ela tem essa energia, porque tem esse ativismo, e ela vai começando a permear a ponto das grandes começarem a se movimentar. Um exemplo, então você começa a ver Omo ou outras marcas grandes no supermercado começando a lançar uma embalagem reciclado, de material reciclado. Ou, por exemplo, lançar uma marca que não chegava no Brasil antes, como a 7ª geração, a 7th Generation, que é uma linha também com esta proposição de limpeza de casa
sustentável. E nisso vai movimentando esse sistema. E aí o que acontece se uma empresa dessa não atende essas? Ela fica de fora. É uma gestão de risco e de competitividade também. Eu achei muito legal que você citou a Positiva. Eu sou consumidor da Positiva e, enfim, acho que alguns setores da vida eu já consegui dar uma, sabe, já mudei totalmente a forma que eu consumo, assim, beleza é uma delas. E começou muito forte com Natura, né, que eu já dei um depoimento para você recente, inclusive, que uma das coisas que me fez consumir mais Natura, por exemplo, foi a questão da embalagem, que a gente compra refil em casa e abastece abastece. E aí, esses tempos, eu comecei a ficar meio assim com a embalagem, e aí fui buscar, enfim, entender como é que a Natura fazia isso. Depois descobri que as garrafas também, mesmo as que a gente usa de plástico, elas já são garrafas com menos impacto, né? Porque são recicladas, enfim, tem todo um cuidado, assim, não só com a comunidade da extração dos recursos, a embalagem, então tem toda uma preocupação com toda a cadeia, assim. E aí eu achei legal que você falou da Positiva, porque a Positiva é uma empresa que eu acho que já deve ter nascido, assim, né? Já foi criada dessa forma. E aí a Ariana fez uma pergunta aqui sobre as empresas menores com departamentos de marketing mais enxutos, como é que se estrutura uma cultura pautada em consumer insights? E eu vou um pouquinho além e te pergunto se é possível pequenas empresas que talvez não estejam orientadas para isso hoje, enfim, inovarem de forma sustentável e social dentro dos seus business. Isso tem Eu acho, exemplo, né? uhum. Eu acho super possível, porque você não precisa ter você não precisa ter necessariamente pessoas com essa competência técnica, vamos dizer, de entender como falar, quais metodologias, quais as formas. Acho que isso tem a ver com a mentalidade de colocar as pessoas no centro. Então, ouvir as pessoas, trocar bastante com o público, as audiências daquele negócio, tá antenado no que está acontecendo no mundo, na sociedade. Eu acho que essa é a natureza, né? Esse radar sempre ligado e pensando, se perguntando todo momento como que aquela marca, o negócio pode estar mais a serviço das pessoas. Eu acho que é bem importante, independente se a empresa tem ou não uma área de Consumer Insights, são essas perguntas o tempo todo, que é como podemos servir mais às necessidades e tensões socioculturais e ambientais. Então, se colocar à frente disso, né? A gente sabe que tem muitas das coisas que a gente traz e que a gente coloca. Não é ninguém que vai verbalizar isso claramente, às vezes. Às vezes é uma análise, é um sentimento, é uma intuição, é uma análise de movimentos e tendências. Isso pode ser feito com uma estruturação de um planejamento, mas o que eu estou dizendo que isso eu acho que está na mentalidade que a gente aplica a se colocar a serviço, né? Então, ouvir as pessoas e ver que as pessoas são mais do que consumidores, isso é muito importante, né? Então, a gente está falando sempre de consumo, comportamento de consumo, entendimento do consumidor, mas o que a gente está dizendo é enxergar as pessoas, né? O que importa para elas, quais são as tensões, qual é a preocupação, quais são os sonhos dessas pessoas, porque aí você vai agregar valor, né? E aí estudar também esses grandes movimentos que são das áreas mais técnicas, né? A gente fala muito desses especialistas. É importante entender o que são os limites planetários, assim. As pessoas não vão trazer isso, não está no dia a dia delas. Isso quem vai trazer são os especialistas, a ciência. É importante estar nessas duas frentes, conectado também ao que está sendo discutido. Qual é a próxima fronteira da sustentabilidade? A sustentabilidade nem é mais uma palavra assim que as pessoas estão preferindo usar, as pessoas estão preferindo usar economia regenerativa, discussões sobre o sistema. Eu acho que essa visão ampliada, ela é importante, independente se você tem uma área de inteligência de pesquisa ou de consumer insights, ou se você não tem. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença para achar esses espaços de geração de valor que transcendem, vamos dizer, o mais básico, o mais óbvio, que é um produto em si. Né? Então, quando eu penso na Positiva, para mim, ela, como consumidora, ela me aliviou muito uma atenção que eu tinha sobre produtos muito químicos que eu usava para lavar minha roupa ou para lavar a louça,
eu fico, ela realmente me ajuda a me sentir que eu estou fazendo ali uma escolha que vai menos coisa ali no ralo, vai menos coisa, ou seja, eu realmente acredito que, ou estou incentivando a uma iniciativa de ajudar a tirar o lixo dos oceanos, ela está me ajudando numa atenção pessoal, não é só em lavar melhor a minha louça ou fazer mais espuma, então sai desse lugar e vai para um lugar maior, e aí ela vira uma marca de alta afinidade comigo, né, eu viro embaixadora dessa marca, eu viro fã dessa marca, eu quero, inclusive, continuar apoiando essa marca para que ela cresça. Então, essa relação, você consegue perceber observando as pessoas, a jornada, as tensões humanas do público, né? Então, essa seria a minha sugestão aqui para quem também não tem uma área de Consumer Insights. Perfeito. Lari, no Efeito Iguana, não sei se você leu da Grazi de Giorgi, que eu acho sensacional, porque ela fala sobre inovação no Efeito Iguana, e recomendo para quem está aqui ouvindo a gente esse livro, porque é muito legal, porque ela passa por todos os vieses, né, que a gente tem na hora de tomar as decisões e de inovar, enfim, e ela fala muito sobre a vontade das marcas a inovarem, mas ao mesmo tempo a falta de disposição dessa mudança, assim. E o que você encontra, assim, a Natura é super inovadora, né? Mas o que você acha que talvez as outras empresas, ou até dentro da Natura, quais são os desafios de inovar quando a gente, no final das contas, são pessoas, né? Então, é isso que você estava falando sobre o mindset e tal. Como é que a gente consegue, quais são essas barreiras que você enxerga e como é que você acha que dá para transpor essas barreiras? É bem ampla a pergunta, né? Mas, enfim. Eu posso comentar o que está vindo para mim. Eu conheço o livro, acho as provocações super interessantes das barreiras dos gatilhos para inovar, né? Por que a gente inova? Porque inovação, ela exige uma energia, uma disposição, é um risco mesmo, quando você inova, ou uma coisa muito disruptiva, você tem toda uma energia, inclusive investimento, para fazer ela acontecer, né? E a gente está falando, quando a gente fala de inovação sustentável, por exemplo, pode ser que você tenha mudança de hábito, pode ser não, né? Várias delas têm mudanças fortes de hábito, e em geral, a gente tem que colocar muita energia para mudar hábito, né? Então, biologicamente falando, a gente tem que colocar muita energia. E aí a gente acaba ficando no piloto automático. Então, na hora de falar de uma inovação, ela tem características que ela precisa, para ela poder atingir, vamos dizer, sair do early adopter, entrar na massa, né? Toda aquela curva do Rogers, que eu acho super interessante, eu acho super válida ainda hoje, toda essa teoria de como é que as coisas, como é que uma inovação vai para frente, como é que ela é adotada, né? Eu acho super interessante porque para fazer uma inovação disruptiva em sustentabilidade, por exemplo, você tem que ter uma intenção ali, uma vontade de fazer aquilo acontecer genuinamente, porque às vezes você vai fazer uma quantificação de tamanho de negócio, de tamanho de mercado, e às vezes o mercado não existe. Você não vai conseguir justificar, às vezes, por um tamanho de mercado, porque não existe. Você pode ser um dos primeiros, inclusive. E aí, como é que fica? Vai arriscar? Acho que esse é o grande. O tamanho do risco, né? Então, as pequenas, quando eu falo nas pequenas, por exemplo, da Positiva, ela tem essa coisa na vocação dela, ela veio para provocar, ela está trazendo uma inovação, e aí as grandes, às vezes, não conseguem fazer isso, ou porque elas têm que manter uma operação muito grande, então, às vezes, eu sinto que essa inovação disruptiva, ela vem mais fácil dessas empresas, marcas menores, que vêm provocar o sistema. Mas é importantíssimo que as grandes consigam trazer isso, mantenha ali o seu core business funcionando, que é o que as pessoas estão acostumadas, né? Mas coloquem as inovações, isso tem sim uma visão, uma força de lideranças para puxar isso para acontecer. Então, estou dizendo que tem uma intenção, uma vontade. E quando a gente vê, por exemplo, a teoria de Rogers, que eu acho que vale a pena comentar, da adoção de uma inovação, para uma inovação funcionar para a massa, ela tem que passar por. Ela tem algumas características, né? Então, vantagem percebida versus o que as pessoas já fazem ou já usam. Então, tem que ter uma clara vantagem. Compatibilidade com valores culturais, ou seja, com o momento. Facilidade de entender, tem que ser uma coisa que não seja complexa a ponto das pessoas se afastarem e dizerem, mas eu não sei, eu não entendo, isso é muito difícil, e as pessoas já automaticamente o nosso cérebro, né, a gente já sai de coisas muito complexas,
formas de experimentação ou de observar pessoas usando peer-to-peer, que é essa recomendação, esse boca a boca. Eu estou dizendo essas características, que eu até anotei aqui para lembrar, para trazer para vocês, que eu usei também muito no meu mestrado, porque, para mim, comunicação é um ponto-chave para a inovação ter lugar e ser adotada. Porque a comunicação ela é fundamental para poder exatamente passar uma forma fácil de entender, uma vantagem muito clara, percebida. Por que vale a pena eu sair de onde eu estou, do que eu já sei que funciona, arriscar talvez, ou ter que prestar mais atenção numa mudança? O que vai valer a pena? A comunicação, a linguagem, as formas de tangibilizar isso são chave para qualquer processo de inovação. Então, eu diria que sim, tem muitas barreiras para pequenas e grandes empresas. Quando você fala de disrupção, então, que é uma inovação realmente que vai exigir mudança de hábito, mais ainda. E aí, o papel da comunicação, e aí trazendo aqui para esse contexto das competências de agência, são fundamentais para mostrar o valor que tem e que vale a pena a energia da mudança. Então, eu traria um pouco essa visão de que a inovação sim tem desafios, é fundamental para manter o valor, a competitividade, o atendimento das necessidades contemporâneas, e que a comunicação tem um papel chave para que essa inovação seja depois adotada. Perfeito. Eu queria, enfim, assim, acho que a gente tem pouca referência de negócios que geram impacto, né? E aí, como você com certeza estuda aí vários cases e referências e tal, queria falar um pouquinho mais com você, porque assim, a gente tem negócios com impacto social e às vezes e sustentável, acho que a maior parte das vezes, mas que está muito numa ponta, assim, que é uma ponta tipo a For You Too, que é uma escola de inglês, a Vivenda, que cuida de reformas, Plano Social, então, que são empresas que nascem com o objetivo de resolverem um problema social e não de gerar lucro, como é o que a gente conhece como negócio tradicional. Então, ela nasce para resolver um problema social ou ambiental, enfim, enquanto ela é financeiramente sustentável para ela não ser ONG, né? Então, ela tem uma geração de renda, distribui lucro, enfim. Aí tem outras formações, enfim, que também geram impacto, mas, assim, tem empresas como a Natura, que é mais próxima, talvez, de um negócio mais tradicional, porque tem essa questão da geração de valores para os acionistas, mas ela é boa para o mundo, né? Então, acaba tendo esses dois lados. Você tem outros exemplos de empresas, além da Positiva, né, que a gente já falou aqui, de exemplos de empresas que têm isso, assim, que é uma empresa que não necessariamente nasceu para resolver um problema social, como uma For You Too, como uma Vivenda, como um plano social, mas que são marcas que fazem bem para o mundo, que se preocupam genuinamente com isso e que agem dessa forma. Eu sinto que tem um movimento grande acontecendo para que as marcas que já estavam aqui, os negócios que já têm um tempo, de encontrarem a sua causa, o seu serviço. E pode ser desde uma causa clara de apoiar a autoestima das mulheres, até de promover, por exemplo, a cultura de lavar as mãos de crianças na Índia, entendeu? Acho que eu estou dizendo assim, acho que tem vários movimentos acontecendo ali, até para fazer uma análise bem interessante desses diferentes estágios. Eu acho que a gente tem mais conhecimento das grandes porque elas acabam comunicando, né? Ou fazendo isso ser uma... O que eu acho bem interessante não precisa ter tudo pronto para se colocar a serviço dizendo nós estamos trabalhando para isso, né? Então, eu estou dizendo assim, vou pegar um exemplo da própria Unilever, que eu trabalhei quase 10 anos e eu admiro muito o que eles estão fazendo agora, que é uma visão clara da sustentabilidade, do Vitality, da Unilever global. Se colocando ali para cada uma das suas marcas terem causas claras e impactos claros, tangibilizados em indicadores.
Isso é bem importante. Não é uma coisa assim, um compromisso vago. É um compromisso lastreado em o que vamos fazer, quando, até quando, onde. Né? A Natura também tem isso muito claro, assim, a visão, né, 2050 de sustentabilidade, muito claro o que vai fazer a embalagem, o que vai fazer, então, assim, muito claro. Quando a gente pensa em outras marcas, eu penso, vem para mim dois exemplos que eu acho bem interessantes de estágios diferentes. Por exemplo, a Patagônia, ele é um exemplo muito utilizado, também é uma empresa certificada B, que é uma marca de roupas esportivas para fazer trekking, coisas ao ar livre, mas ela é uma marca muito ativista. Ela seria um exemplo de um negócio que ele está a serviço do consumo mais ativista. Por quê? Porque ele estimula os seus consumidores a comprarem menos. Isso é uma atitude bem rara, né? Então, na questão de não quero que você compre 10 jaquetas comigo. Você compra uma, ela vai durar 20 anos. Eu vou te oferecer uma oficina para quando ela estiver rasgada, você vem aqui, eu te ajudo a consertar. Eu vou reutilizar suas roupas, eu vou te ajudar a você fazer elas durarem mais. Essas oficinas, elas são parte do serviço do lifestyle que a marca representa. E ela é um negócio que está de pé. Ela é um negócio que está ali. Durante o Black Friday, que é aquele momento do ano, novembro, que o mundo faz promoções e comércios e tal, ela se posiciona como a gente vai, tudo que for vendido aqui, a gente o lucro que foi durante esse período vão reverter em causas ambientais que eles apoiam, ou seja, é muito consistente. Durante o Covid agora, foi uma das primeiras, eles têm quase 100 lojas nos Estados Unidos, foi uma das primeiras lojas a fechar, mesmo antes que os governos tivessem colocado o isolamento social, por um posicionamento político, dizendo não é arriscado, então vou fechar as minhas lojas. Tiveram um baque forte, 50% estava falando de redução de vendas, e eles dizem que eles só vão abrir quando eles sentirem que está seguro em cada lugar das suas lojas. É um posicionamento político. Então, é um exemplo muito, muito consistente de um consumo mais ativista. Mas ela é uma exceção dentro desse sistema, né? Então a gente percebe que negócios em gerais tendem a manter um pouco desse consumo aquecido, tentando reduzir o negativo, né? Então, eu tenho comércio justo, as pessoas aqui que trabalham comigo têm condições de trabalho, como que funciona, de onde vem meu algodão? Meu algodão é orgânico? Como que eu faço com as embalagens? Eu consigo fazer uma logística reversa? A gente percebe que tem isso está acontecendo em diferentes escalas, em marcas grandes ou pequenas. Um outro exemplo também que eu vi, que eu tenho acompanhado, é da IKEA, que é uma loja, né, conhecida por móveis, decoração, e ela está fazendo um plano muito concreto de como que ela está trabalhando, por exemplo, de onde vem os materiais que elas vendem. Então, falar um pouco sobre a origem, da transparência sobre a cadeia, ou mesmo, por exemplo, fazer reparos, né? Se traga o seu móvel, a gente vai fazer uma revenda, ajudar para que exista esse cuidado também no pós-uso, né? Então, eu diria que esses dois exemplos eu acho bem interessantes, são também empresas mais conhecidas, por causa disso também, né? Elas se tornaram conhecidas por causa disso, e não só pelo que elas fazem como produto. Então, acho que são bons exemplos para a gente ter e ir acompanhando, né? Como é que elas se posicionam, que tipo de comunicação. O Whole Foods também é uma grande referência, né? Em termos de tem todas as áreas, né? Então a gente está falando do Whole Foods, que é um varejo, um varejo alimentício, principalmente. Como ele teve esse trabalho com a cadeia, com os parceiros, e foi se tornando referência a ponto de ser tão valorizado, né? Então, eu estou dizendo exemplos aí, Mãe Terra brasileira. Começa a ficar tão claro o papel que elas têm, a diferenciação que elas têm, que daí as grandes também compram, né? Que é o caso da Unilever comprando a Mãe Terra. Então, às vezes, as empresas grandes também não conseguem fazer essa virada tão ágil, tão rápida, para ter uma causa muito clara, um impacto positivo muito claro, acabam comprando menores também que fazem isso e trazendo para dentro. E aprendendo com isso, porque também tem essa coisa de vamos aprender com uma marca dentro da nossa grande, talvez contagiar todo o negócio a partir de uma que seja mais ativista de fora. Perfeito. Acho legal que você falou da Unilever, eu não sabia que a Mãe Terra era deles. E eles
compraram Ben Jerry's também, né? E eu não sei como é que é no Brasil a política disso, mas nos Estados Unidos, pelo menos, eles só contratam ingressos, né? O que eu acho muito legal, assim, da política deles de reinserção dessas pessoas na sociedade, porque é isso, né? Tem todo uma questão de preconceito e estereótipo dessas pessoas que cometeram um crime, pagaram pelo crime, e aí elas ficam marcadas por aquilo, às vezes, o resto da vida, não tem mais emprego, e, enfim, às vezes não tem experiência também, então, enfim, eu nunca notei isso nas lojas de Ben Jerry's do Brasil, mas nos Estados Unidos isso é bem claro, assim, essa política deles e como eles trabalham de uma forma séria com esse assunto. A Ben Jerry's, ela é muito conhecida por tomar partidos bem claros de temas polêmicos ou mesmo políticos, né? Então, a Ben Jerry's nos Estados Unidos, na última eleição, fez um sorvete com o nome de um dos candidatos. Então, são posicionamentos muito fortes politicamente de marcas que são mesmo ativistas, e elas promovem, inclusive, o papel cultural a partir desses posicionamentos, que também é uma forma de você ser consciente e trazer um impacto positivo, acreditando que aquela causa é uma causa que aquela marca quer assumir. Então, a Ben Jerry's é muito conhecida por trazer isso. Você vê, fala assim, mas o que tem a ver com sorvete? O ponto não tem a ver com sorvete, o ponto é um veículo, a marca que se enxerga como agente de transformação cultural. Então, esse é um papel super importante, transcende o sorvete, né? Então, eles chamam, acho que era Love, Peace and Ice Cream, né? Então, eles promovendo como esses ativistas, mas também a partir de um jeito leve, divertido, conectado ao produto que é o sorvete. E É aí, um bom exemplo. a ação de ontem, a gente já falou dela aqui, mas a maravilhosa Dani Caxixe com Doritos, PepsiCo. Incrível. Cara, que incrível, assim, né? Eu não consegui ver da minha janela, mas eu acompanhei e achei fantástica assim, a intervenção e que ela pudesse ser vista pelas janelas também, já que uma boa parte de nós ainda está em isolamento, né? E assim, eu achei muito. Eu sempre faço essa conta como mídia, é engraçado isso, né? Mas ela, por exemplo, tinha a campanha do beijo virtual, que era você dava um beijo virtual, acho que usava, eu não vi direito a ação, mas devia usar alguma hashtag, alguma coisa assim da marca, e eles doavam R$ 1.000 a cada beijo virtual que acontecesse, né, respeitando o distanciamento social e tudo mais. E para a causa LGBTQI+, tá? É difícil, tá? Essa sigla tá cada vez mudando, então, mas assim, eu achei muito legal, porque assim, e aí o compromisso deles era de 1 milhão de doação dentro disso. E aí, eu fico pensando, gente, vale mais fazer uma ação dessa, de marca, onde você ajuda essa comunidade e tudo mais, ou vale mais colocar R$ 1.000 em banner no Facebook, ou sei lá o que, sabe? Assim, óbvio que vai precisar de ativação uma ação dessa, mas vale muito mais 1 milhão com uma ação dessa, na minha opinião, pelo menos, como impacto no mundo, do que colocar isso num espaço que não tem uma mensagem que agregue ou que faça, ou que gere alguma mudança, né, no mundo, assim. Total. Acho que a relevância das ações, né? O que essa ação vai gerar, a repercussão para as pessoas como valor, como benefício, isso é muito importante. Essa provocação, ela é maravilhosa, que é onde está mesmo o poder da comunicação, a serviço do quê? E o que gera valor para essa relação entre as pessoas e as marcas, né? Então, acho que muito do jeito, vamos dizer, mais tradicional de fazer comunicação está sendo colocado mesmo em xeque. Acho que está todo mundo tentando encontrar essa forma de manter a relevância e esses posicionamentos são muito importantes, nem sempre são bem recebidos. A gente sabe que as críticas existem e elas vão sempre acontecer, mas eu acredito pessoalmente que é importantíssimo as marcas e as empresas tomarem partidos das causas que elas acreditam. Isso é bem característico de marcas que querem gerar transformações, elas têm que se posicionar, né? Então,
essa gestão desse posicionamento é muito importante. E aí impacta também as decisões de onde investir verba de comunicação, como mensurar a efetividade, sendo que o retorno do investimento, não, vamos dizer, não é um indicador tão mais óbvio quanto um número, não é só isso. Então, é muito mais complexo. Aí está o nosso trabalho como comunicadores e pesquisas de efetividade, de poder ver e falar, valeu mais a pena? É isso? Construiu para o que a gente acredita, para a essência da nossa marca? Como que a gente mensura isso em termos de valor? Acho que esse é um grande desafio da nossa área do momento, né? Nossa, vem uma pergunta grande aqui, eu vou lendo enquanto te faço outra pergunta, mas assim, é, falando agora de uma forma um pouco mais prática, porque também a gente acaba ficando bastante no mundo das ideias e falando sobre os conceitos, e aí acaba não descendo tanto, né? Mas assim, uma coisa que eu adotei já na minha rotina de planejamento é trazer as teses de impacto da Artemisia, que eu acho que são ótimas, para você entender alguns setores que eles já mapearam e você entender quais são as necessidades desses setores. Então, eles têm serviços financeiros, eles têm habitação, eles têm, enfim, tem algumas teses de impacto, alimentação, eles têm, inclusive. Tem algumas teses de impacto bem legais que você consegue, pelo menos, entender qual que é o cenário, quem são as empresas que estão inovando nesse cenário, nesse setor, e aí você consegue, né, ter um pouco mais de amplitude aí do que está acontecendo. Tem outros mecanismos que você poderia indicar para da gente como fonte de consumo de informação, ou como é que a gente consegue pensar um pouco mais inovação sustentável? Legal. Eu consigo pensar em duas, não sei se eu posso chamar de metodologias, ou são estímulos de pensamento para esse objetivo. Eu consigo pensar que, além do que você falou, dessas teorias de mudança, que eu gosto muito também, que vem muito de negócios sociais, negócio de impacto social, mas tem também duas metodologias que eu gosto muito. Uma é da IDEO, que chama Human Centered Design, que é um guia gratuito, está disponível gratuitamente, em que é um processo, é uma jornada em que você consegue visualizar as tensões, as necessidades e abrir um espaço de visão de oportunidade e inovação. Eu gosto muito desse Human Centered Design da IDEO, porque ele coloca também isso, não é consumer, é human. Então, olhar mesmo a partir das tensões humanas, da jornada de vida da gente, como pessoas. Então, esse é uma sugestão e está disponível gratuitamente. A outra que me vem à cabeça, que eu gosto muito, é uma metodologia que eu já tive a oportunidade de usar no meu trabalho, já fiz um curso pessoalmente também, que chama Fluxonomia 4D. Ela é uma metodologia criada pela Lala Deselheim. Basicamente, ela é uma forma da gente ver, ampliar nossa perspectiva por mais dimensões, por isso que chama 4D, né? São 4 dimensões. E ela convida a gente a permear a dimensão cultural, social, econômica e ambiental. Então, ela faz a gente pensar necessariamente sobre essas diferentes perspectivas, como elas juntam, agregam valor. E para a inovação, isso é muito poderoso, porque às vezes o seu indicador ou a sua inovação ela está do ponto de vista cultural, ela não está só do ponto de vista econômico, ou talvez não é só ambiental, ele é social, ou ele é os 4, que seria o ideal dos mundos. Então, é uma metodologia, chama Fluxonomia 4D, também tem muito conteúdo aberto no site deles, e eles conectam tudo que a gente vem estudando de economia criativa, compartilhada, colaborativa e multivalor, multidimensional. Eu acho que essa visão do ecossistema, ela é muito importante, ver além, né, se enxergar e se provocar para além vamos dizer, do mais econômico. E por último, me vem também uma parte prática que a metodologia, essa ferramenta do Triple Bottom Line, que é um conceito de você ter indicadores, então você tem um objetivo, você tem uma estratégia, como que você vai mensurar? Indicadores é fundamental. A gente ter metas claras, como a gente vai tangibilizar essa idealização, né, essa intenção. É importante baixar em ações e indicadores de monitoramento.
E aí o Triple Bottom Line, ele traz exatamente essa visão de que é um tripé, que você tem que ter indicadores, então, ambientais, econômicos e sociais. E aí você cria como que o seu negócio, a sua marca, vão trabalhar para que os 3 pilares andem juntos. Então, também é uma referência que eu acho bacana para investigar um pouco mais. Triple Bottom Line. Tava no mudo. Opa, Lari, obrigado pelas recomendações. Acho que é legal a gente ter essas referências e estudar e tudo mais. Eu queria fazer 2 perguntas para você. Eu não sei se a gente vai conseguir em 5 minutos. Posso invadir mais uns minutinhos teus aí? Tudo bem, por mim tudo Tá. bem. A primeira, eu vou passar aqui a pergunta da Red Hook, que a Celinha perguntou aqui. A gente lançou um projeto agora chamado Blue Hook, com o propósito de promover desenvolvimento, gerar novas oportunidades e ajudar o mercado a sair do vermelho da seguinte maneira: as pessoas que perderam o emprego podem trocar seu tempo livre por desconto nos cursos e, em contrapartida, ajudam pequenos negócios que precisam de ajuda com a sua comunicação marketing, especialmente nessa migração pró-digital. Não entendi essa parte, mas estamos fazendo isso em parceria com 2 startups do mercado local que tem uma série de microempresas em sua base, Ebanks e Vices, não sei como é o nome dessa empresa, não sei pronunciar. E com os professores da escola e alunos. Considerando as incertezas do momento, decidimos fazer isso pelos próximos 6 meses. Já realizamos um primeiro laboratório e 11 empresas já têm um projeto novo, estratégias, estão recebendo consultoria para colocar a estratégia em prática. O próximo lab é sábado, dia 26/6. Temos vários outros previstos até o final do ano. Na sua opinião, podemos considerar isso como uma solução inovadora e sustentável? Eu diria que sim, pelo que eu entendi, está usando a inteligência coletiva e as habilidades numa troca que vai gerar benefícios compartilhados. Eu acho que essa é a ideia, né? Então, me parece que é uma forma inovadora de colaborar que vai gerar benefícios, sabendo que a partir de um tema que é um tema muito forte no momento, que é a recessão econômica, a perda de empregos, que a gente está passando. Eu acho muito incrível, assim, pessoas se juntando e gerando esse benefício. Eu diria que sim. Perfeito. Valeu, Lari. É bem legal, né? Essa coisa de, ainda mais na comunicação, que a gente às vezes quer ajudar, mas não sabe muito bem por onde, assim. Então, acho que tem essa Só para dificuldade. puxar o gancho no que você falou, eu estava pensando outro dia, né, que a gente fala assim, mas o que a gente pode fazer de onde a gente está, né? Então, eu já vi algumas comunicações interessantes que é o que você pode fazer do seu sofá. Às vezes a gente acha que tem que fazer para a gente impactar ou mudar alguma coisa ou contribuir, tem que ser um negócio muito muito grande, muito grandioso, e às vezes a gente acaba perdendo uma ideia ou uma sugestão que às vezes está guardando para a gente, ou porque a gente acha que não vai levar nada, ou é pequeno, a gente tem vergonha. E quando a gente percebe, a gente coloca isso numa roda, troca com alguém, o negócio cresce. Então, eu sinto que tem uma potência ali que é não ter, realmente colocar isso para experimentar, pilotar. Se não der certo, não deu, se não for, mas assim, tentar, porque disso pode sim gerar coisas que aí está a inovação no risco, mas também no acreditar de certa forma na intuição, né? Tipo, talvez isso possa virar, então vamos apostar no talvez, porque é isso que pode gerar coisas, não é só quando a gente tem tudo muito desenhado e muito. Então, testar também é muito importante para que a inovação possa acontecer, né? Perfeito. Lari, a última pergunta que eu tenho para você aqui é sobre, falando de Covid, eu sempre tento deixar um pouco mais leve o papo, mas assim, a gente tem que falar sobre isso, porque isso está acontecendo e está todo mundo sofrendo, a gente não sabe quando isso vai acabar, e temos que ter calma, enfim, mas está rolando. Quais são os desafios que você vê para essa agenda nesse contexto de Covid? O que você tem visto acontecer e o que você tem sentido que está faltando e que é bom a gente olhar, assim? O que eu tenho lido, estudado e conversado com as pessoas é que essa pandemia ela tem trazido sim uma pausa reflexiva, uma pausa mesmo que forçada, uma pausa reflexiva sobre o que é importante, o que é relevante,
minhas relações com os outros, a relação com o tempo, o cuidado com a saúde, o que é fundamental, o que é realmente essencial. Reflexões profundas realmente estão acontecendo, a gente ainda não tem como tangibilizar o quanto que isso vai mudar de práticas, atitudes ou de sistema de forma geral, mas eu acho que tem um caminho que se abriu aqui, de uma consciência expandida sobre o impacto da gente no outro, no meio ambiente, nos sistemas, de que a gente está conectado um com o outro, de que existe essa tal interdependência, as pessoas estão sentindo isso na prática, de que da impermanência da vida, que são conceitos bem cabeçudos, né? Mas está sentindo que isso tudo pode mudar, então a importância de planejar, a importância de abre aqui toda uma preocupação com um consumo de qualidade, um consumo mais consciente, tem uma possibilidade de ações que a gente pode ter como marcas, agências, negócios, governos, cidadãos, que é realmente discutir e começar a fazer sistemas mais inclusivos. E eu posso até fechar aqui a minha fala com um livro que eu estou lendo nesse momento, porque as provocações, por exemplo, aquelas ODS que eu comentei no começo da nossa live, a ONU soltou um relatório dizendo que o Covid vai impactar negativamente toda a agenda de desenvolvimento sustentável, por causa da recessão, principalmente da recessão econômica. Toda a parte do desenvolvimento, do investimento, do foco em avançar nessa agenda, ela vai ser desacelerada por causa dessa emergência de economia que o mundo inteiro está vivendo a grande recessão global. Então, ao mesmo tempo, várias propostas e teorias novas de como a gente tem negócios, sistemas econômicos até mais resilientes, inclusivos, eles estão vindo com força. Então, vou dar um exemplo de um livro que eu estou lendo agora, chama Economia Donut, que é uma economista que vai dizer, vamos aproveitar esse momento que a gente está para realmente fazer diferente, para realmente começar a fazer diferente, para poder ser mais colaborativo globalmente. Isso parece um idealismo, mas ele é possível e tem teorias que mostram isso. Então, alguns governos, por exemplo, Amsterdã, disse que o plano de recuperação econômica e social pós-Covid em Amsterdã será pautada na economia Donut, que basicamente fala que é possível você ter um sistema mais inclusivo e, ao mesmo tempo, dentro dos limites planetários. Então, ele junta tudo que a gente está dizendo de temas sociais com ambientais para uma prosperidade que seja menos nociva. Então, eu estou dizendo isso porque o desafio que eu acho que a gente tem agora não é voltar ao normal, que a gente fala, né? O back to, né? Não é. É como a gente vai, a partir do que a gente está vivendo, perceber, se movimentar para esse salto evolutivo de consciência humana das nossas responsabilidades e das nossas possibilidades. Então, eu estou vendo, eu oscilo entre pessimismo e otimismo. Nesse momento da live, eu estou otimista de que sim, é possível a gente sair dessa pandemia com ações mais claras nesse sentido. E eu diria aqui para todo mundo que eu acho que não é só os negócios, acho que as agências também têm um papel fundamental de trazer isso para reflexão e de ajudar nessa transformação. Você falou economia Donald, tem a ver com Otto Schumer, não? Não diretamente, mas ela tem o que o Otto Scharmer traz na teoria U, que é essa visão ecossistêmica dos problemas que a gente está tendo, né, das desconexões que a gente está tendo com o outro, com nós mesmos, com o meio ambiente. Dentro da economia Donut, que eu esqueci o nome dessa economista, ela leva a visão ecossistêmica. Então, assim, são dois movimentos, eles estão ampliando a nossa visão, de ego para eco. As duas estão. A diferença é que a economia Donut, ela propõe uma forma mais realmente econômica lá, em todas as teorias econômicas, de como isso funcionaria na prática, e eu estou muito ansiosa para ver como Amsterdã vai botar em prática esse plano pós-Covid com base nesse tipo de sistema. Perfeito. Legal, Lari. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e pelo teu conhecimento compartilhado, que é super rico. E Mariana que está agradecendo, a Ariana agradeceu também, e acho que todos aqui ficaram muito felizes com a tua fala e com as tuas contribuições para a gente ampliar a nossa visão e se reconectar com o que realmente importa, né, nesse momento que
que é tão difícil, mas que já que a gente precisa refletir, então que a gente consiga fazer uma reflexão e melhorar tudo que a gente pode melhorar. Criar um Eu que novo agradeço o convite. melhor. Adorei. Muito obrigada. Valeu, Espero que Lari. tenha sido bacana para todos. Obrigadão, beijo. Tchau, tchau, gente.